E se eu te dissesse que uma vice-presidente milionária largou tudo para trabalhar como babá? Que ela foi vendida pela própria família quando tinha apenas 5 anos? E que o bilionário mais frio da cidade se apaixonou perdidamente por ela? Essa é a história mais insana que você vai ouvir hoje. Uma história de superação, de vingança perfeita e de um amor que transforma tudo. Fique até o final porque a reviravolta vai te deixar de queixo caído, eu garanto. Mas antes, se você ama histórias de superação e vingança épicas, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque eu garanto que você não vai querer perder nenhum episódio desta série. Vamos lá, que a história comece. Senhorita Jiang, por favor, entre. Uma moça muito bem comportada, andando sem olhar para os lados, roupas limpas e frescas. O senhor e a senhora devem estar muito satisfeitos. Essa era Jiang Xianve, ou como todos a chamavam carinhosamente, Xiao Yu, que significa pequeno peixe. Uma jovem de 29 anos, formada em uma universidade de prestígio, com vários certificados profissionais. E um segredo que ninguém poderia imaginar. Os avós Su a receberam com um sorriso caloroso. Vovô Su e vovó Su eram 2 idosos adoráveis que imediatamente se encantaram com a nova babá. Eles tinham aquele tipo de calor familiar que você sente instantaneamente. Vovó Su sorriu. Ai, que menina linda! Não seja tão formal, querida. Na nossa idade, você pode nos chamar de vovô e vovó. Xiao Yu respondeu timidamente. Vovô Su, vovó Su. E vovó Su, com seu riso gostoso, respondeu. Isso mesmo. Ha, ha, ha. Está ficando tarde, vou cozinhar. Venha provar a comida que preparei. Mas então, aconteceu algo inesperado, algo que surpreenderia completamente os avós. Xiao Yu, a simples babá, foi até a cozinha e preparou um banquete digno de restaurante 5 estrelas, pratos típicos de Suzhou, a terra natal dos avós, pratos que ela havia aprendido através de pesquisas, conhecimento que ninguém esperaria que uma babá tivesse. Vovô Su, com os olhos arregalados e a boca aberta, exclamou. Xiao Yu, não esperava que suas habilidades culinárias fossem tão incríveis. E Xiao Yu, sempre humilde, respondeu. Aprendi com muita dedicação, vovô Su. Soube que o senhor e a vovó Su são ambos de Guzu. Então preparei alguns pratos caseiros ao estilo tradicional de Suzhou. Mas espera aí, como uma simples babá sabia tanto sobre a vida dos patrões? E por que ela parecia tão perfeita? Porque tudo o que ela fazia era excelente. Fique comigo, porque isso aqui vai ficar muito melhor. Porque os mistérios sobre Xiao Yu estão apenas começando. Os dias passaram e Xiao Yu não parava de surpreender os avós Su. Ela não era apenas uma babá comum. Ela era uma mulher de 1000 talentos. Ela podava árvores como uma jardineira profissional. Consertava encanamentos com precisão. Cozinhava pratos gourmet que pareciam saídos de restaurantes luxuosos. E ainda tinha tempo para pescar com o vovô Su e seus amigos. Um dia, quando saíram para a pescaria, o vovô Su estava animadíssimo. Xiao Yu, tenho um pressentimento de que vamos pescar muito hoje. Vamos mostrar para esses velhos do que somos capazes. E adivinhem só, Xiao Yu não usou as iscas prontas que compravam no mercado. Não, ela cavou iscas naturais e o resultado? Todos os velhinhos começaram a pescar como loucos. Vovô Li, impressionado e quase em desespero, gritava. Essa isca natural funciona mesmo. Nunca peguei um peixe tão grande. Como você fez isso? Mas a melhor parte... Sabe o que aconteceu depois? Os amigos do vovô Su começaram a disputar. A presença de Xiao Yu, como se fosse uma mercadoria rara. Um vovô gritava, Xiao Yu, senta aqui do meu lado, minha sombra é mais confortável que a dos outros. Outro oferecia, eu ofereço 1000 yuans. E outro responderia, eu ofereço 2000. E ainda outro desesperado, 5000 yuans. Sim, meus amigos, os velhinhos começaram um leilão literal para ter Xiao Yu, sentada ao lado deles na pescaria, e ela ganhou milhares em gorjetas naquele dia. Todos estavam fascinados,
mas ninguém suspeitava da verdade por trás daquela mulher perfeita. Gente, se você está amando essa história tanto quanto eu, deixa aquele like maroto aí embaixo e comenta: eu quero ser como Xiao Yu. Vamos lá, time! Mas por trás de toda essa perfeição, Xiao Yu escondia um segredo, tão doloroso que ela tentava esquecer a todo custo. Um passado que a assombrava. 2 meses se passaram rapidamente. Os avós Su tratavam Xiao Yu não como empregada, mas como neta. E então chegou um dia muito especial. Um dia que marcaria Xiao Yu para sempre. Vovó Su, com um sorriso misterioso, disse: porque hoje é um dia especial. Xiao Yu, confusa e pensativa, perguntou: dia especial? Será que os avós estão planejando uma festa de despedida para mim? Será que é o aniversário do vovô? Mas não era nada disso. Quando Xiao Yu entrou na sala, havia um bolo com velas acesas, iluminado pela luz morna da noite. As velas cintilavam como pequenas estrelas. Vovó Su, com carinho genuíno estampado no rosto, sussurrou: boba, hoje é seu aniversário. Xiao Yu congelou. Suas mãos tremeram. Ela respondeu com a voz fraca: Meu aniversário? Ah, eu esqueci. Sim, pessoal, Xiao Yu havia esquecido o próprio aniversário. Como isso era possível? Como alguém esquece o dia em que nasceu? A resposta estava escondida no seu passado doloroso, em feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. Vovó Su, com ternura incomparável, pediu: faça um pedido, querida. Os dias à frente vão ficar cada vez melhores. E Xiao Yu, fechando os olhos e segurando aquele momento sagrado, sussurrou seu pedido: espero que as pessoas que eu amo e que me amam fiquem cada vez melhor e que eu finalmente consiga ser feliz de verdade. E então Xiao Yu desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão pura. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia o calor de uma verdadeira família. Aquele calor que ela havia perdido há anos. Com a voz trêmula, ela disse: eu só sinto muita falta de vocês, de terem pessoas que se importam. E vovó Su, abraçando-a fortemente, respondeu: nós também não queremos nos separar de você, querida. Você é nossa filha agora. Mas calma lá. O que tinha acontecido com Xiao Yu? Por que uma mulher tão talentosa, tão inteligente, estava trabalhando como babá? A verdade vai te chocar completamente. Continua comigo. E agora, meus amigos, chegou a hora da grande revelação. Preparem-se, porque o que vou contar vai explodir sua cabeça. Xiao Yu não era uma babá comum, de jeito nenhum. Ela era Jiang Xianyu, a ex-vice-presidente da Huayuan Venture Capital, uma das empresas de investimento mais poderosas de toda a China. Uma mulher com um salário anual de mais de 1 milhão de yuans. Sim, você ouviu direito, 1 milhão por ano. E o melhor, ela tinha roubado, ou melhor, ela havia ganho contra ninguém menos que Su Linyuan, o CEO da maior empresa de tecnologia do país, o homem mais frio e temido do mercado. 6 meses antes, Xiao Yu havia vencido Su Linyuan em uma disputa por um projeto gigantesco chamado Xinyang Technology, um projeto que valia milhões e milhões. E agora, o destino pregava uma peça cruel nela. Vovó Su, em uma conversa casual, fez uma proposta. Xiao Yu, tenho uma proposta interessante. A babá do meu neto pediu folga por 1 mês. Você não gostaria de trabalhar para ele? É Su Linyuan. E naquele momento, o mundo de Xiao Yu congelou. Su Linyuan, o homem de quem ela havia roubado, ou competido, ou ganho aquele projeto estratégico. Ela pensou com o coração acelerado. Su Linyuan, o homem de quem ganho o projeto? Se ele descobrir quem eu sou, vai me devorar viva. Minha carreira será destruída, minha reputação será arruinada. Mas Xiao Yu aceitou o desafio. Por quê? Porque ela precisava se esconder. Precisava fugir de algo muito pior do que Su Linyuan, algo que a assombrava dia e noite. Gente, se você não está inscrito ainda, você está perdendo as melhores histórias. Esse canal traz conteúdo incrível todos os dias. Clica naquele botão vermelho agora e ativa todas as notificações, porque a história ainda vai ficar
mais insana do que você pode imaginar. Su Lin Yuan, 29 anos, 1,90 de altura impressionante. Pele branca e perfeita, rosto sempre sem expressão, como se esculpido em gelo, frio como gelo, implacável nos negócios, territorialista na vida pessoal, e com uma fraqueza muito peculiar que ninguém conhecia. Ele tinha medo de insetos. Sim, o CEO mais poderoso do país tinha pânico de joaninhas e mosquitos. Mas havia outro segredo sobre Su Lin Yuan que ninguém na empresa sabia. Assistente Zhao, sussurrando para Xiao Yu na cozinha no primeiro dia, explicou. Senhorita Zhang, há uma coisa muito importante que preciso avisar. O Sr. Su como posso dizer, ele é muito tímido e cora facilmente, muito facilmente. Xiao Yu respondeu confusa. Tímido? Corar facilmente? Você está realmente falando do Su Lin Yuan, do CEO gelado que aterroriza executivos? Sim, pessoal. O CEO mais frio da cidade era, na verdade, um tímido secreto. Um homem que ficava vermelho como tomate com qualquer coisa remotamente envolvendo-o. Interação pessoal ou situações constrangedoras. No primeiro dia, Xiao Yu preparou um café da manhã digno de hotel 5 estrelas. Ovos perfeitamente cozidos, frutas frescas, suco natural, pão quente. Quando Su Lin Yuan desceu para comer, aquele homem gelado mal conseguiu olhar para ela. Xiao Yu, sendo profissional, disse educadamente. Bom dia, Sr. Su. Sou Jiang Xianyu. Vou cuidar da casa e do senhor neste mês, substituindo a tia Qian, que está em férias. Pode me chamar de Xiao Jiang, ou apenas Xiao Yu, como preferir. Su Lin Yuan, com aquele tom frio e destituído de emoção, respondeu simplesmente, bom. Mas quando Xiao Yu subiu para limpar o quarto no segundo andar, ela encontrou algo que a deixou vermelha de vergonha, lutando contra o constrangimento. Uma peça íntima, discreta, estava sobre o travesseiro. Xiao Yu, pegando aquela peça delicadamente e pensando para si mesma. Isso é um pouco constrangedor, muito constrangedor, na verdade. Seja profissional, Xiao Yu. Você é uma babá profissional. Não é apenas um pedaço de pano do tamanho da palma da mão? E quando ela desceu com a peça lavada e passada, Su Lin Yuan estava lá na sala, olhando para ela. E suas orelhas estavam completamente vermelhas, como se estivessem em chamas. Gente, vocês sabem o que vai acontecer agora, né? O gelo vai começar a derreter. Lentamente, mas vai derreter. Mas espera, porque tem uma bomba chegando, que vai mudar tudo. Os dias passaram e algo incrível, algo quase mágico começou a acontecer. Su Lin Yuan, o homem que nunca mostrava emoções genuínas, começou a agir de forma estranha, diferente. Certa noite, enquanto Xiao Yu preparava o jantar na cozinha, eles começaram a conversar sobre investimentos, sobre projetos, sobre o mercado. E Su Lin Yuan ficou impressionado com o conhecimento dela. Chocado, na verdade. Su Lin Yuan perguntou, você também é otimista em relação a Xinjiang Technology? É realmente um bom investimento. Eu quase me tornei acionista deles há alguns meses, mas perdi. E Xiao Yu, tendo que ser cuidadosa, pensou, essa foi a empresa do projeto que ganhei. Ou competir, dele há 6 meses, não posso deixar que ele descubra, nunca. Mas Xiao Yu demonstrou tanto conhecimento sofisticado sobre o mercado que Su Lin Yuan ficou completamente boquiaberto. Su Lin Yuan, admirado, perguntou, como você viu isso? Tecnologia superou dificuldades técnicas importantes. Estão desenvolvendo novos robôs para aplicação militar e médica. Boas perspectivas futuras. E Xiao Yu, com cuidado cirúrgico, respondeu, bem, a tecnologia superou obstáculos importantes. As perspectivas futuras parecem muito promissoras. Su Lin Yuan, com uma mistura de confusão e admiração, sussurrou. Você ser babá é um desperdício gigantesco de talento. E então começaram os momentos hilários. Su Lin Yuan, que nunca comia com outras pessoas, que sempre comia sozinho em seu escritório frio, começou a chamar Xiao Yu para jantar com ele. Su Lin Yuan, Jiang Qianyu, venha comer comigo esta noite. Xiao Yu, Sr. Su, isso não é apropriado. Su Lin Yuan, nada de inapropriado aqui. Estou apenas comendo. Venha.
E tem mais. Su Linyuan começou a pedir conselhos de trabalho para Xiao Yu. Este homem, que confundia em ninguém, começou a mostrar projetos confidenciais para ela. E ela sempre dava a resposta certa, a análise perfeita. Em um fim de semana, Su Linyuan pediu ajuda a Xiao Yu para organizar arquivos de projetos. E ela percebeu algo errado, algo que poderia destruir a empresa. Xiao Yu, analisando documentos com olhos de águia, disse: Sr. Su, há algo estranho neste projeto, chamado Yuani Technology. Olhe os gastos com P&D, eles diminuíram dramaticamente nos últimos anos, mas a empresa supostamente superou dificuldades técnicas. Isso não faz sentido lógico, é uma contradição clara. Su Linyuan, impressionado profundamente, pensou: ele é realmente só uma babá? Ou há algo mais por trás dessa mulher? E aqui está o segredo. Na vida passada, sim, pessoal, Xiao Yu havia renascido. Ela havia voltado no tempo. Ela sabia que esse projeto Yuani Technology ia falir completamente. A empresa havia roubado patentes e seria exposta publicamente, causando um escândalo gigantesco. Para tudo! Você ouviu direito? Xiao Yu renasceu. Ela voltou no tempo. Por isso ela sabe tanto. Por isso ela é tão perfeita. Comenta aí. Eu quero renascer também. E se ainda não se inscreveu? Você tá maluco? Clica naquele botão vermelho agora. E então, meus amigos, o impossível começou a acontecer. Su Linyuan, o homem de gelo que construiu uma fortress ao redor do seu coração, estava derretendo. E tudo por causa de uma mulher. Uma noite de nevasca forte, quando o céu se transformou em um manto branco de silêncio, Xiao Yu insistiu em voltar para casa. Su Linyuan, mostrando preocupação incomum, sugeriu que ela ficasse, mas ela recusou. Su Linyuan com urgência. Fique aqui esta noite, por favor. A neve está muito forte. Não é seguro pedalar nesta condição. Xiao Yu, teimosa. Está tudo bem, Sr. Su. Eu pedalo rápido. Levo apenas 20 minutos. Conheço o caminho. Mas o que Su Linyuan não esperava. Xiao Yu caiu na encosta coberta de neve. Ela escorregou e caiu pesadamente. Um morador, testemunhando tudo, gritou desesperado: Ei, senhor, acabei de ver sua babá cair na encosta. Ela está machucada. E vocês sabem o que Su Linyuan fez? Ele correu. Correu como um homem possuído. O CEO bilionário, correndo na neve congelante, sem casaco, sem pensar em si mesmo, apenas pensando em uma coisa: Xiao Yu está machucada. Quando finalmente a encontrou, Su Linyuan perguntou com desespero na voz: Você consegue se mover? Machucou o cóccix? Vou levá-la ao hospital agora. Xiao Yu, ainda no chão, respondeu: Não quebrei nenhum osso, apenas alguns hematomas. Eu estou bem. Su Linyuan: Então vou levá-la de volta, de bicicleta, vou me deitar. E quando Xiao Yu perguntou, com um toque de humor genuíno: Por que você é tão pesado? Su Linyuan respondeu também com um pouco de humor: Bobagem, tenho 1,90 de altura. Você tem só 1,60 porque tinha nutrição desequilibrada quando era criança. Se fosse balanceada, você seria mais alta. E olha só, Su Linyuan estava segurando Xiao Yu no colo, pedalando na neve, com o casaco dele envolvendo os dois. Se isso não é romance de filme, eu não sei o que é. Era como uma cena de um filme de amor que você vê na TV. Quando chegaram em casa, Su Linyuan insistiu em aplicar remédio nos machucados de Xiao Yu. E aqui, as coisas ficaram inteiramente constrangedoras. Su Linyuan: Tire a roupa, vou aplicar o remédio nos seus ferimentos. Xiao Yu em pânico: O quê, Sr. Su? Su Linyuan, corando violentamente: Não é o que você está pensando, é para ver os machucados e medicá-los adequadamente. E quando Su Linyuan começou a aplicar o remédio, Xiao Yu soltou um gemido involuntário de dor, que fez o pobre CEO ficar vermelho tomate de constrangimento. Xiao Yu: Sr. Su, seja gentil, dói. Gente, vocês viram isso? O gelo está derretendo rápido, mas calma que ainda tem muita coisa para acontecer. Continua comigo. Mas nem tudo eram flores na vida de Xiao Yu. Chegou a hora de revelar por que ela estava se escondendo como babá.
E essa verdade é de partir o coração. Xiao Yu vinha de uma família que a tratava como uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de lucro. Seus próprios pais, aqueles que deveriam amá-la incondicionalmente, a venderam para traficantes quando tinha apenas 5 anos. Sim, você ouviu certo. 5 anos. Foi o tio dela, aquele homem generoso, que a salvou, que a protegeu, que a amou quando sua própria família tentou vendê-la. Xiao Yu, muitos anos depois, relembrando aquele trauma com dor visível, disse: "Quando eu tinha apenas 5 anos, vocês tentaram me vender para traficantes de pessoas. Foi a família do meu tio que me impediu. Vocês acham que não tenho memória? Mesmo que eu vire cinzas, vou lembrar claramente daquele momento em que fui traída. Mas a história não parou por aí. Desde então, foi o tio dela quem pagou por tudo: comida, moradia, estudos universitários, cursos, certificações, tudo. Mas quando Xiao Yu se formou e conseguiu um emprego de milhões, os pais reapareceram. Como vampiros famintos, eles voltaram para sugar o sangue de sua filha. Durante anos, Xiao Yu deu mais de 5 milhões de yuans para seus pais. Mas eles queriam mais, e mais, e mais. Eles queriam que ela sustentasse o irmão vagabundo que não trabalhava, que ela pagasse dívidas de jogo, que ela comprasse casas luxuosas e carros caros. Mãe de Xiao Yu, com ganância estampada no rosto. Quando vai chegar o salário deste mês? Seu irmão precisa de dinheiro para suas necessidades. Você é tão egoísta por não ajudar sua família. Pai de Xiao Yu, com desprezo: inútil. Como pude criar uma perdedora como você? E tem mais. Na vida passada, essa pressão implacável levou Xiao Yu ao fundo do poço. Mais profundo. Seus pais foram na sua empresa fazer um escândalo público. Gritaram, causaram caos. Ela perdeu o emprego. Seu namorado Wang Wei a abandonou covardemente e ela ficou na miséria completa. Mas Xiao Yu renasceu e desta vez ela tinha um plano brilhante. Fingir ser babá, desaparecer dos radares, fazer os vampiros da família desistirem dela. Xiao Yu, com determinação absoluta no olhar, sussurrou para si mesma: desta vez, não vou cometer os mesmos erros. Vou me libertar dessa família vampira para sempre. Minha gente, quantos de vocês têm uma família que apoia seus sonhos? Comenta aí. E se você está gostando dessa história insana, compartilha com seus amigos. Todo mundo precisa conhecer a história da Xiao Yu. Então chegou o momento que todos estávamos esperando. O confronto definitivo entre Xiao Yu e os pais vampiros. Xiao Yu estava fazendo compras no supermercado quando ele apareceu de repente. Wang Wei, o ex-namorado traíra que a abandonou quando ela perdeu o emprego e ficou sem nada. O homem que deveria amá-la nos momentos difíceis, mas sumiu da noite para o dia. Wang Wei, com um sorriso malicioso e olhos cheios de desprezo, começou. Zhang Xianyu, que surpresa encontrá-la aqui. Por que você está tão simples? Agora que você está banida da indústria, ainda se acha superior? Você foi promovida rápido antes, ficava sempre superior a mim. Agora é só uma palhaça que ninguém quer. E Wang Wei começou a humilhar Xiao Yu publicamente, em plena luz do dia, com pessoas ao redor. Ele gritou para todo mundo ouvir que ela havia arranjado um amante para sustentá-la. Wang Wei, ainda mais agressivo. Você está morando com ele agora, não está? Eu queria alugar uma casa com você e você nunca aceitou. Agora, quando vê outros homens, você concorda rapidamente. Que descarada, que hipócrita. Xiao Yu tentou se explicar, tentou contar a verdade, mas Wang Wei estava completamente fora de controle, bêbado de ódio e ciúmes. E então... Tapa! Xiao Yu deu um tapa violento na cara dele, uma palmada que ecoou por todo o supermercado. Xiao Yu, com raiva justificada. Eu era cega. Que idiota acreditei em você. Você é um desgraçado. Wang Wei, furioso e humilhado publicamente. Sua vadia, você ousa me bater? E quando Wang Wei ia revidar com o punho fechado, uma mão forte e poderosa segurou o braço dele. Su Lingyuan, com uma voz gelada que poderia congelar o inferno, sussurrou ameaçadoramente.
Quem diabos você pensa que é para levantar a mão para ela? Su Linyuan dominou Wang Wei como se fosse nada, como se o homem fosse uma folha ao vento. O CEO bilionário defendendo sua babá com os punhos, com força pura, era de arrepiar. Seguranças tentavam se aproximar, mas Su Linyuan ainda perguntou para Xiao Yu, com preocupação genuína, "Você se machucou?" E Xiao Yu respondeu ainda tremendo, "Estou bem, desculpe, causei problemas para você." E aqui Su Linyuan fez algo que mudaria Xiao Yu para sempre. Eles seguraram o rosto dela com as duas mãos e disse com firmeza absoluta, "Zhang Xiaoyu, olhe para cima, olhe para mim. Você começou isso? Não, não começou. Então por que está se desculpando? Você não está errada. Não assuma a culpa que não é sua. Você ouviu?" Aquelas palavras mudaram algo dentro de Xiaoyu para sempre. Pela primeira vez na vida, alguém estava dizendo com absoluta certeza, "Você não está errada, você não tem culpa." Gente, vocês viram isso? O gelo está derretendo rápido, mas calma que ainda tem muita coisa para acontecer. Continua comigo. E finalmente, meus amigos, chegou a hora do confronto definitivo. O momento em que Xiao Yu enfrentaria seus demônios de frente. Os pais de Xiao Yu descobriram onde ela estava morando e apareceram na portaria do condomínio gritando como despossuídos. Pai de Xiao Yu, com desespero e raiva misturados. "Zhang Xianyu, você, filha ingrata, ingrata. Você nos colocou na lista negra. Não recebemos nenhum salário há 3 meses. Você quer que a gente e seu irmão morram de fome na rua?" Mãe de Xiao Yu, chorando falsamente com lágrimas forçadas. "Como você pode ser tão cruel com a mãe que te criou? Nós fizemos tanto sacrifício por você." Mas dessa vez, Xiao Yu estava diferente. Ela não ia mais se curvar. Não ia mais se desculpar. Não ia mais assumir culpas que não eram suas. Xiao Yu, com voz firme e clara, "O que eu faço não é da conta de vocês." Pai de Xiao Yu, furioso ao ser desafiado, "O que você disse, sua perdedora inútil?" E então Xiao Yu explodiu. Tudo aquilo que estava guardado por tantos anos explodiu como uma bomba. Xiao Yu, com a voz tremendo de emoção e força, "Eu disse que não tenho nada a ver com vocês. Desde que comecei a trabalhar profissionalmente, qual mês eu não paguei meu salário para vocês? Respondam, qual mês? Meu salário anual era de mais de 1 milhão de yuans, mas só podia viver em uma casa de menos de 10 metros quadrados nos subúrbios. Sabe por quê? Porque tudo era para vocês. Para retribuir a bondade de vocês me criarem, não tenho segredos. Eu abri meu coração, abri minha carteira, abri minha vida, mas isso não foi suficiente para satisfazer a ganância insaciável de vocês. Nos olhos de vocês, apenas meu irmão é seu filho. Sua filha sou apenas uma máquina de fazer dinheiro, uma caixa eletrônica com pernas. Então eu sei exatamente o que ia acontecer comigo se isso continuasse. Vocês iriam me sugar até a última gota, até ficar seca, até não ter nada a dar. A partir de agora, não vou mais me comprometer. Não pensem em sugar nem uma gota de sangue de mim. Não pensem em me chamar mais nunca. Eu, Jiang Xianyu, corto todos os laços com vocês, publicamente, para sempre." E a multidão que se havia reunido começou a aplaudir. Moradores que ouviram tudo começaram a gritar aprovação. Moradores com admiração. Finalmente, que coragem, que força de vontade, segurança. Como podem existir pais tão gananciosos e cruéis? Uma velhinha, tocada pelo que tinha ouvido, pelo que ouvi, eles tentaram vender a filha quando ela tinha 5 anos. Que horror, que abominação! Mas aí, os pais vampiros tentaram uma última armadilha desesperada. Pai de Xiao Yu, com desespero absoluto, quer cortar laços conosco? Só tem uma maneira. Seu tio precisa te adotar oficialmente, mas isso precisa da nossa aprovação legal. E para dar essa aprovação, você precisa nos pagar 2 milhões de yuans. Mãe de Xiao Yu, olhos brilhando de ganância. E para dar essa aprovação, você precisa nos pagar 2 milhões.
Vocês acreditam nisso? Eles queriam 2 milhões para literalmente liberar a filha. Mas os vampiros tinham outro plano ainda pior. Pai de Xiao Yu, com um sorriso malicioso. Ou você pode aceitar o casamento arranjado, que arranjamos. Temos um parente distante da família Chen disposto a pagar 500 mil yuans para casar com você. Metade de 1 milhão. Já pensou? Xiao Yu, chocada até a medula. Vocês estão tentando me vender de novo, depois de tudo que aconteceu. Mãe de Xiao Yu, com ameaça velada. Se você não aceitar, vamos na sua casa todo dia. Todos os dias. Vamos fazer escândalo. Vamos envergonhar você na frente de todos. Aqueles ricos vizinhos. Vamos destruir sua vida social. Xiao Yu, respirando fundo e tendo um momento de clareza. Está bem, eu aceito ir ao encontro. Narrador. Mas não para aceitar o casamento. Oh não, Xiao Yu tinha um plano. Gente, tá ficando insano. Você tem que ficar até o final. Porque o que vai acontecer agora é de cair o queixo. Se você ainda não deu like, dá agora. E comenta, vai Xiao Yu, mostra para eles. Xiao Yu foi ao encontro com o pretendente. Uma casa humilde, com pessoas de olhares gananciosos, que já contavam o dinheiro mentalmente antes dela chegar. Na sala, o pretendente esfregava as mãos com antecipação. Sogro, sogra, desculpem a demora. Deve ter tido trânsito na cidade. O futuro sogro, com dentes à mostra, não tem problema. Já soubemos tudo sobre sua filha. Que menina linda. Será uma honra ter ela na família Chen. Pai de Xiao Yu, ansioso e contando os yuans nos dedos. Então, a menina é boa, né? Vamos marcar logo a data do casamento. O sogro em potencial, 8 do próximo mês. É um dia muito auspicioso, segundo o calendário. Então, quando todos já estavam celebrando mentalmente, contando o dinheiro, planejando a vida de Xiao Yu se levantou, respirou fundo e detonou tudo. Xiao Yu, com calma absoluta e voz clara, eu não concordo. Pai de Xiao Yu, confuso. O que você está dizendo, menina maldita? Xiao Yu, repetindo com força. Eu disse que não concordo. Eu prometi vir com vocês, apenas para tirá-los de perto do meu local de trabalho, para não causarem mais escândalos na vida que estou construindo. Esta é minha última chance para vocês. Da próxima vez que ousarem tentar me prejudicar, vou chamar a polícia imediatamente. Mãe de Xiao Yu, histérica, você não ousa nos ameaçar. Se você ousar... Xiao Yu, com olhos que queimavam com determinação. Vejam se eu ouso. Então Xiao Yu se virou para a família Chen inteira e soltou a verdade bombástica, que mudaria tudo. Xiao Yu olhando diretamente nos olhos deles. Desculpe, tio e tia, mas eu não tenho planos de namoro no momento, e muito menos de casar tão cedo com alguém que nunca vi. Eu aconselho vocês a abrirem bem os olhos e perceberem o tipo de gente com quem estão lidando. Minha família, a qual vocês estão prestes a se juntar, valoriza apenas homens, apenas meninos. As filhas são descartáveis. Eles queriam me espremer até a última gota de sangue, até ficar seca, até não ter mais nada a oferecer. No verão passado, eles foram na minha empresa, meu local de trabalho, fazer um escândalo público. Gritando, criando caos, e você sabe o que aconteceu? Eu perdi meu emprego, perdi meu prestígio. Tudo porque eles não conseguiam me sugar o suficiente. Agora querem me vender para a família de vocês, espremer meu último valor monetário, usar vocês como mais uma forma de me explorar. Uma família assim, vocês ousam se tornar parentes deles? Não tem medo de que eles se agarrem a vocês para sempre, que os sugam, que os exploram como fizeram comigo? Tio Shen, assustado até a medula. Que bagunça, que horror é essa? Este casamento acabou, cancelado. Não vamos fazer parte disso. Pai de Xiao Yu, desesperado. Espera, nós já oferecemos 500 mil de dote. Você tem que devolver esse dinheiro agora. Xiao Yu, com voz fria como gelo. Eu não recebi dinheiro nenhum. Não é problema meu. Vocês que têm que resolver isso com a família Shen. Vocês, pai de Xiao Yu, inventando desculpas. Xiao Yu, vamos usar o dinheiro para comprar.
uma casa para seu irmão. Ele ainda tem muitas dívidas de jogo, muitas. Você precisa nos ajudar a resolver. Xiao Yu, completamente impiedosa. Esse é seu problema, não tem nada a ver comigo. Mãe de Xiao Yu, desesperada. Mas você não recebeu o dinheiro, então hipoteque a casa. E o carro da família Jiang? Sim, eu paguei por tudo aquilo com meu dinheiro e esforço. E foi nesse exato momento que a cavalaria chegou. A porta se abriu dramaticamente e lá estava ele, Su Linyuan, com uma voz autoritária que dominou toda a sala. Ela não recebeu dinheiro nenhum. Então sim, vocês podem hipotecar a casa. E o carro da família Jiang para pagar. Afinal, foi Xiao Yu que pagou por tudo. Com suor, com sangue, com dedicação. Pai de Xiao Yu, confuso e intimidado. Quem é você? Su Linyuan, segurando a mão de Xiao Yu com possessividade e proteção, declarou ao mundo: Eu sou o homem dela. Sou o homem que ama essa mulher incondicionalmente. Sou o homem que vai protegê-la. Sou o homem que vai estar ao lado dela. Explosão, música dramática, efeitos sonoros. Gente, Su Linyuan acabou de se declarar publicamente, na frente de todos. O CEO bilionário mais frio da China diz que Xiao Yu era mulher dele. Xiao Yu, totalmente em choque e confusa. Ele disse que é meu homem. Por que meu coração está batendo tão rápido? E por que estou sorrindo? Xiao Yu pensou, incrédula. Como ele sabia onde eu estava? Como sabia que precisava de ajuda? Como ele chegou tão rápido? Ele veio me salvar? Para tudo. Isso foi uma declaração? Ou ele só estava protegendo ela? A resposta vai te fazer gritar. Depois de expulsar os vampiros da família e salvar Xiao Yu do casamento forçado, Su Linyuan a levou embora. No carro, silencioso e confortável, o ar estava carregado de emoção não dita. O silêncio era ensurdecedor, até que Xiao Yu, nervosa e tremendo ligeiramente: Su Linyuan, obrigada. Muito obrigada por tudo isso. Su Linyuan, mantendo os olhos na estrada. Agradecer por quê? Você não fez nada de errado. Xiao Yu, a voz pequena. Eu achei que você fosse me culpar. Parece que arruinei algo importante para você quando revelei a verdade na frente deles. Su Linyuan, virando para ela com intensidade nos olhos. Como eu poderia te culpar? Você me deu coragem. Xiao Yu, você me deu coragem para me libertar completamente do demônio interior que carregava. Você me mostrou quem eu realmente sou. E então Xiao Yu começou a se abrir sobre seu passado doloroso. Doloroso demais. Feridas que sangram há anos. Xiao Yu, a voz tremendo de emoção. Se não fosse por você, tenho medo de que eles ainda me controlassem completamente, mesmo eu tendo visto a verdadeira face deles. Há muito tempo eu tinha um medo instintivo, um pânico que congelava meu corpo. Por isso fugi, por isso me escondi trabalhando como babá. Mas você estava certo, não é minha culpa. Isso não é minha culpa. Eu nunca mais vou assumir a culpa de ninguém. Eu nunca mais vou viver uma vida tão difícil, tão pesada. Quero ser eu mesma novamente. Quero ser livre. Su Linyuan, com voz firme e definitiva. Você está completamente certa. E nunca mais deixe ninguém te fazer pensar o contrário. Nunca. Os dias seguintes foram diferentes. Xiao Yu estava mais leve. Seus olhos brilhavam. Ela sorria com maior frequência. E Su Linyuan? Bem, ele estava se tornando cada vez mais estranho, transformado. No escritório, Su Linyuan não conseguia se concentrar. Ele ficava olhando obsessivamente. O celular esperando mensagens de Xiao Yu, checando a hora, a cada minuto. Assistente Zhao, sussurrando para outro colega. O Sr. Su está olhando o relógio de novo. Aquele relógio, Vacheron Constantin, de 1 milhão de yuans, não é suficiente. Para contar as horas? Outro assistente, rindo baixo. Ele está esperando mensagem da babá. Nunca vi o Sr. Su assim. Nunca. Ele está diferente, mais humano, mais quente. E teve um dia em que Su Linyuan fez a pergunta mais importante e constrangedora da vida dele. Su Linyuan, chamando os assistentes com seriedade absoluta.
Me diga, é considerado apropriado pedir para a babá lavar minhas roupas pessoais? Assistentes completamente em choque. Senhor Su, sobre o que você está falando? Roupas pessoais? Su Lin-Yuan insistindo. Sim, roupas pessoais. É apropriado. Assistente Zhao tentando não sorrir. Senhor Su, sobre suas roupas íntimas. Eu vou perguntar para você depois do trabalho em particular. Su Lin-Yuan com urgência. Isso é urgente, preciso saber agora. Gente, o homem estava tendo uma crise existencial por causa de cuecas. Ele estava apaixonado e nem sabia. Os sinais estavam óbvios para qualquer um que olhasse. Então Xiao Yu começou a levar comida para Su Lin-Yuan na empresa. E vocês sabem o que aconteceu? A empresa inteira ficou louca, alucinada. Funcionária 1 sussurrando. Aquela é a namorada do Sr. Su. Funcionária 2, com certeza, ela veio no carro dele. E o assistente Zhao foi pessoalmente buscá-la na portaria. Funcionária 3, suspirando. Ela é tão linda. Sr. Su tem bom gosto, muito bom gosto mesmo. Mas quando descobriram que ela era apenas a babá, a confusão foi geral. Era como se alguém tivesse virado o mundo de cabeça para baixo. Especialmente quando uma funcionária invejosa chamada Yao decidiu causar problema e dano. Eu com arrogância absoluta. Você é a babá do Sr. Su. Trabalhando como babá, posso ver o que você está planejando de longe. Você quer seduzir o chefe? É óbvio. Eu aconselho você a arrumar um emprego de verdade. Sr. Su não é alguém que você pode alcançar. Você é muito abaixo dele. Xiao Yu permanecendo calma e profissional. O que eu faço não é da conta de você. Fui contratada pelo Sr. Su pessoalmente. Se você tem alguma opinião ou reclamação, vá discutir com ele, não comigo. Yao furiosa. Você acha que é quem? Cozinhar não é nada especial. Limpar casa não é nada especial. E outras habilidades, muito menos. Onde está sua nobreza? Um colega defendendo Xiao Yu. Chega, pelo menos ela está ocupada trabalhando. E sendo útil, diferente de algumas pessoas que só querem atalhos fáceis. As pessoas são exatamente o que elas pensam que são, e você é vazia. Gente, tá pegando fogo! Drama, tensão, inveja! E olha, se você está amando esse drama todo, compartilha esse vídeo agora. Seus amigos vão te agradecer. E deixa aquele like maroto aí embaixo. Mas enquanto o romance florescia, de forma bonita e natural, uma conspiração sinistra estava acontecendo dentro da empresa de Su Lin-Yuan. E o Guangzhang, um dos executivos mais antigos da empresa, tinha um segredo sombrio que guardava há anos. Ele havia deliberadamente passado um projeto fraudulento para seu rival corporativo. Zhou, um projeto chamado Yuan-Yi Technology, que era uma bomba relógio. E ao Guangzhang, sozinho em seu escritório luxuoso, pensava com um sorriso malicioso. Se o projeto Yuan-Yi Technology for exposto como fraudulento, Zhou Qian vai ser destruído. Sua carreira vai virar cinzas e eu vou subir para a posição dele. Vou ser vice-presidente. Perfeito. Meu plano é perfeito. O projeto Yuan-Yi Technology tinha patentes completamente roubadas de outras empresas. Quando fosse descoberto, seria um escândalo gigantesco que destruiria reputações. Zhou Qian levaria toda a culpa e subiria ao poder. Mas Yao Guangzhang não contava com uma coisa: Xiao Yu, com seu conhecimento da vida passada, seu conhecimento de coisas que aconteceriam. Ela sabia que esse projeto era uma bomba relógio ticking. Xiao Yu, analisando documentos com o olhar de uma águia, virou para Su Lin-Yuan e disse: Sr. Su, há algo muito estranho neste projeto chamado Yuan-Yi Technology. Olhe bem para os gastos com P&D. Eles diminuíram dramaticamente nos últimos anos, sim. Mas supostamente a empresa superou dificuldades técnicas importantes. Isso não faz lógico sentido. É uma contradição evidente. Su Lin-Yuan, impressionado. Você está absolutamente certa. Há definitivamente algo errado aqui. Algo que cheira a fraude.
Então, Xiao Yu soltou a teoria que mudaria tudo e exporia a conspiração. Xiao Yu, com confiança absoluta. Sr. Su, conhecendo as personalidades de Yao Guangzhang e Zhou Qiang, é possível que Yao Guangzhang tenha deliberadamente passado esse projeto problemático e fraudulento para Zhou Qiang. Quando o escândalo explodir, quando a verdade vir à tona, Zhou Qiang será destruído publicamente e Yao subirá ao poder. Ele ganha tudo, Zhou Qiang perde tudo. Su Lingyuan, com os olhos arregalados em realização, você realmente é só uma babá? Você acabou de resolver um caso que meus melhores investigadores corporativos não conseguiam resolver. Su Lingyuan ordenou uma investigação profunda e completa. E descobriram que Xiao Yu estava totalmente e absolutamente certa. Yao Guangzhang havia recebido subornos massivos da Yuan Technology. Transferências bancárias, presentes, tudo estava lá. Su Lingyuan segurando a mão de Xiao Yu. Você salvou minha empresa de um desastre catastrófico. Como posso te agradecer? Como posso te recompensar por isso? Xiao Yu com um sorriso tímido. Bônus? O chefe bilionário vai me dar um bônus? Su Lingyuan rindo genuinamente. Sim, um bônus grande, massivo. Mas tem algo mais importante que preciso te oferecer. E então Su Lingyuan fez a pergunta que já estava na mente dele há semanas. Su Lingyuan, completamente sério e intenso. Zhang Xiaoyu, você já pensou em vir trabalhar de verdade na minha empresa, como minha secretária executiva? Ou qualquer cargo que você quiser, qualquer cargo na empresa inteira. Você escolhe, você tem poder total para escolher. Xiao Yu, hesitante e conflituada. Eu não posso fazer isso, Sr. Su. Assinei um acordo de não competição muito rigoroso. Tecnicamente, não posso trabalhar em banco de investimento por pelo menos 2 anos. As leis são claras. Su Lingyuan, percebendo o que tinha sido revelado. Então você realmente trabalhou em banco de investimento. Você confirmou. Você é muito mais que uma babá. Xiao Yu, percebendo o erro que havia cometido. Sim, eu posso lidar com um acordo. Há maneiras legais de resolver. Mas, Sr. Su, estou muito bem como babá. Gosto do trabalho que faço agora, sinceramente. Atenção, Su Lingyuan está prestes a descobrir toda a verdade sobre Xiao Yu. Toda ela, seu passado, seu presente, seu renascimento. E quando isso acontecer, fica comigo. O tempo de Xiao Yu como babá estava acabando. O contrato de 1 mês estava chegando ao fim. Faltavam apenas dias e Su Lingyuan estava cada vez mais desesperado, apavorado, como se estivesse perdendo algo precioso. Su Lingyuan, tentando parecer casual, mas falhando. A propósito, tia Qian me ligou. Ela quer mais 6 meses de licença para cuidar melhor do neto. Sabe como é? Xiao Yu, animada. Sério? Que bom para ela, que oportunidade maravilhosa. Su Lingyuan respirando fundo. Então, você pode renovar seu contrato comigo? Por mais 6 meses, por favor? Xiao Yu hesitou. E essa hesitação revelava tudo. Ela estava começando a sentir algo que não devia sentir. Algo perigoso. Algo que a assustava. Xiao Yu pensando para si mesma. Ele é tão gentil comigo. Sempre tão cuidadoso. Mas qual é minha situação? Tenho uma família vampira nas costas. Sou banida da indústria. Tenho um passado traumático. Como eu posso pensar em ter algo verdadeiro com ele? Somos de mundos completamente diferentes. Eu sou babá, ele é o patrão. É impossível. É uma loucura. Como poderia funcionar? E então aconteceu algo que mudou tudo dramaticamente. Xiao Yu teve cólicas menstruais terríveis. A pior que já teve. Como se tivesse facas cortando por dentro. Ela quase desmaiou de dor. Su Lingyuan completamente em pânico. Xiao Yu, o que aconteceu? Onde dói? Vou chamar uma ambulância agora. Xiao Yu fraca e tremendo. Não precisa de ambulância. É só cólica menstrual. É terrível, mas vai passar. Por favor, pegue meu remédio para dor. Está na bolsa. Mas Su Lingyuan não apenas pegou o remédio, ele a carregou até a cama, deu o remédio e ficou cuidando dela a noite inteira. O CEO não dormiu, apenas cuidou.
Na manhã seguinte, quando Xiao Yu acordou, ela encontrou Su Lingyuan na cozinha, fazendo sopa de ninho de andorinha, com tâmaras vermelhas, goji e outros ingredientes nutritivos. Xiao Yu, chocada. Senhor Su, o que você está fazendo? Como você se levantou? Você não dormiu? Volte para a cama. Su Lingyuan, tímido. Estou fazendo sopa de ninho de andorinha. Eu pesquisei a noite toda na internet. Para uma condição como sua, cólica menstrual severa, você deve repor o qi e o sangue. Isso é muito nutritivo e curativo. Gente, o CEO bilionário aprendeu a fazer sopa para a babá. Ele pesquisou receitas. Ele se virou na cozinha. Se isso não é amor puro, eu desisto de entender o que é. Su Lingyuan, completamente vermelho e constrangido. Não me entenda mal, só achei que sua cólica poderia ser considerada lesão ocupacional no trabalho. Estou apenas cuidando da sua saúde, de forma responsável. Afinal, você disse que sou um bom patrão, certo? Xiao Yu, olhando para aquele homem que a salvou, que a protege, que a cuida. Ele é tão bom para mim, mas eu não posso. É impossível entre nós. Ou é? Minha nossa, meu coração não aguenta. E o seu, comenta aí, meu coração tá acelerado. E ativa o sininho porque você não pode perder o próximo episódio. Os dias se passaram em uma paz tranquila e confortável. Até que chegou um dia muito especial. Um dia que Xiao Yu nem lembrava mais que era importante. Xiao Yu havia esquecido seu próprio aniversário, mas Su Lingyuan não havia esquecido. Su Lingyuan estava agindo estranho durante todo aquele dia. Ele mandou Xiao Yu não fazer o jantar. Disse que ele mesmo faria, completamente fora do padrão. Vovó Su, pelo telefone, com uma voz suspeita. Xiao Yu, hoje você não faz nada. Não vai para a cozinha, nada. Você vai sentar na sala, tomar chá quentinho e conversar com meu marido sobre pesca. É uma ordem. Xiao Yu, confusa. Mas vovó Su, preciso fazer o jantar. Vovó Su, nada demais. Ordem executiva, faz o que eu digo. Quando anoiteceu, Su Lingyuan chamou Xiao Yu para a sala de jantar. E o que ela viu a deixou sem palavras, literalmente presa, incapaz de falar. Uma mesa deslumbrante, cheia de comida deliciosa preparada com cuidado, decorada com flores vermelhas e brancas. E no centro, como destaque principal, um bolo com velas acesas, brilhando como pequenas estrelas. Xiao Yu, confusa e um pouco assustada, isso é para uma despedida? Os avós estão fazendo uma festa de despedida para mim? Será que é aniversário do vovô? Vovó Su sorrindo misteriosamente. Boba, hoje é seu aniversário. Xiao Yu, confundida. Meu aniversário? Mas não é aniversário do vovô? Não é para ele? Vovô Su, com um sorriso caloroso. Não, menina, seu aniversário é 15 de novembro. E hoje, neste exato momento, é 15 de novembro. Você nasceu neste dia. Xiao Yu, a realização batendo. Eu esqueci. Completamente esqueci. Como alguém esquece o próprio aniversário? Porque durante anos, durante décadas da vida anterior, ninguém se importava. Seus pais vampiros nunca comemoraram. Era apenas um dia de trabalho regular. Apenas mais um dia para trabalhar e dar dinheiro para eles. Sem reconhecimento, sem amor, sem celebração. Vovó Su, com a ternura de uma verdadeira avó. Faça um pedido, querida. Fecha os olhos e pede um desejo. Xiao Yu, fechando os olhos e segurando aquele momento sagrado, sussurrou seu pedido secreto. Espero que os dias à frente fiquem cada vez melhores. E que as pessoas que eu amo e que me amam fiquem cada vez melhores também. Que a gente seja feliz. E quando ela abriu os olhos lentamente, viu Su Lingyuan olhando para ela, com uma expressão que ela nunca tinha visto antes naquele rosto sempre controlado. Ternura genuína, carinho profundo e algo mais, algo que fazia seu coração bater descontroladamente. Vovó Su com alegria. Parabéns, querida, parabéns pelo seu aniversário. E então Xiao Yu desabou em lágrimas, não de tristeza, não de dor, mas de uma felicidade tão pura, tão genuína, tão real,
que ela nem sabia que era possível sentir algo assim. Xiao Yu, soluçando, eu só sinto muita falta de vocês. Vocês significam tão muito para mim. Vovô Su também emocionado. Nós também não queremos nos separar de você, Xiao Yu. Você esteve conosco nesses 2 meses e nós, velhos, fomos tão felizes. Mais felizes que em anos? Vovó Su abraçando Xiao Yu. Você é nossa filha, nossa neta, você é nossa família. Gente, quem nunca chorou assistindo um momento assim, mente. Deixa um coração nos comentários se você também se emocionou profundamente. E se conhece alguém que precisa ouvir essa história de amor familiar, marca ela agora nos comentários. A despedida estava chegando inevitavelmente. O contrato de Xiao Yu como babá terminaria em breve. Mas o destino tinha outros planos, outros caminhos preparados. Uma tempestade de neve brutal, a pior em décadas, atingiu a cidade. Uma verdadeira blizzard, a pior que ninguém tinha visto em 50 anos. Neve caindo como loucura. Visibilidade quase zero. Temperaturas abaixo de zero. E Xiao Yu, teimosa como sempre, teimosa até a teimosia, insistiu obsessivamente em voltar para casa de bicicleta. Su Lingyuan, com preocupação que não conseguia esconder. Fique aqui esta noite, por favor. A neve está muito forte, muito forte. Não é seguro andar de bicicleta nesta condição. É perigoso demais. Xiao Yu, teimuda. Está tudo bem, Sr. Su. Eu pedalo rápido, são apenas 20 minutos. Conheço bem o caminho. Fiz isso muitas vezes. Su Lingyuan, com urgência na voz. A neve lá fora está ficando mais forte. Se você não vai ficar, pelo menos volte agora. Não lave a louça. Faça amanhã. Faça depois. Vá embora agora. E Xiao Yu foi embora na neve. Su Lingyuan ficou observando da janela, com um aperto doloroso no coração, um presságio ruim. E então aconteceu, o pior cenário possível. Xiao Yu escorregou na encosta coberta de neve. Escorregou completamente, caiu pesadamente. O impacto foi violento. A bicicleta rolou para longe, desaparecendo na escuridão e na neve. Um morador, testemunhando aquele acidente de tirar o fôlego, gritou desesperadamente para Su Lingyuan, que ainda estava na janela. Ei, senhor, acabei de ver sua babá cair. Ela caiu na encosta, está ferida. Su Lingyuan nem esperou ele terminar de falar. Ele correu como um homem possuído. Correu na neve congelante, sem casaco, sem proteção, sem pensar em si mesmo. Apenas uma coisa na mente, Xiao Yu está ferida. Xiao Yu deitada no chão, dolorida e tremendo. Acabou, minha imagem, minha dignidade. Tudo foi embora. Vim tentar salvá-lo da minha família e caí de cara em frente dele. E então, através da neve densa, Su Lingyuan apareceu como um anjo. Su Lingyuan respirando pesadamente, ansioso. Você consegue se mover? Machucou o cóccix? Fez algo quebrado? Vou te levar ao hospital agora, sem discussão. Xiao Yu, ainda dolorida. Espere, eu consigo me mover, não quebrei nenhum osso. Apenas alguns hematomas, ferimentos superficiais, prometo. Su Lingyuan, você se machucou na queda, está machucada. Vou te levar de bicicleta de volta. Xiao Yu tentando levantar dolorosamente. Pedalar com Eu no colo? Por que você é tão pesado? Su Lingyuan com um toque de humor. Bobagem, tenho 1,90. Você só tem 1,60 porque tinha nutrição. Desequilibrada quando criança. Se fosse balanceada quando criança, você seria mais alta. E lá se foram eles. Su Lingyuan pedalando furiosamente na nevasca, com Xiao Yu seguramente nos braços. Cobertos pelo casaco dele, a neve caindo ao redor deles como num filme romântico.